Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus irmãos, minhas irmãs, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado esteja conosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, capítulo 20, versículo de 19 a 31. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechada por meio dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de terem dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estavam com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos disseram: Vimos o Senhor. Mas ele disse: Se eu não vir a marca dos pregos nas suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão do seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa. E Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estenda a tua mão e coloca-as no meu lado. E não seja incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditastes, porque me vistes. Felizes os que creem sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que ainda não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O evangelho de hoje começa com uma cena muito forte. Os discípulos estão com medo, as portas estão fechadas, o coração está fechado. Eles tinham perdido tudo. O mestre morreu, a esperança parecia ter acabado. E é exatamente nesse cenário que Jesus aparece. Mesmo com as portas fechadas, Jesus entra e a primeira palavra que ele diz não é julgamento. A paz esteja convosco. Isto revela o coração de Deus, mesmo quando falhamos, mesmo quando temos medo. Deus vem ao nosso encontro com a paz. Jesus mostra as feridas, as marcas da cruz continuam ali. Isso significa que Ele não apaga o sofrimento, Ele transforma o sofrimento em amor. Depois, Ele dá uma missão. Como o Pai me enviou, também eu vos envio, e sopra sobre eles o Espírito Santo, e entrega o poder do perdão. Irmãos e irmãs, aqui está o centro do Domingo da Misericórdia. Deus não desiste de nós. E então aparece Tomé. Ele duvida, ele questiona, ele precisa ver para acreditar. E sinceramente, quantas vezes nós também somos assim? Queremos respostas imediatas,
queremos provas, queremos entender tudo. Mas Jesus não rejeita Tomé. Jesus vai ao encontro dele. Não seja incrédulo, mas fiel. E naquele encontro acontece algo lindo. Tomé faz uma das maiores profissões de fé. Meu Senhor e meu Deus. Jesus não incomoda com nossas dúvidas. Ele se aproxima delas. O problema não é duvidar, o problema é fechar o coração. Porque hoje, assim como naquele dia, Jesus também entra em nossa vida, mesmo com as portas fechadas. Portas fechadas pelo medo, pela dor, pela insegurança, pelo pecado. E ele continua dizendo: a paz esteja com você. Irmãos e irmãs, Jesus não está longe, ele está vivo e ele conhece o meu e o seu coração. E se hoje você está como os discípulos, com medo ou como Tomé com dúvidas, essa palavra é para você. Abra o coração e permita que Jesus entre. Que nessa semana você experimente a misericórdia de Deus, que perdoa, que acolhe e que transforma. E com fé e firmeza professemos nossa fé. Jesus, eu confio em vós. Mesmo quando Tomé, não estando lá, e vendo que os outros viram Jesus ressuscitado, ele não acreditou. Ele duvidou. E ele só disse que acreditaria se visse. E Jesus vem ao seu encontro, depois de um período de 8 dias, para que ele pudesse refletir no seu coração. E Jesus entra e oferece ali a paz, que a paz esteja convosco. E aí Tomé faz essa profissão de fé, uma das mais belas: meu Senhor e meu Deus. E aqueles homens que viviam no medo, com as portas fechadas, escondidos, quando Jesus sopra sobre eles o Espírito Santo e os envia, o Espírito Santo os dá coragem, o Espírito Santo os dá sabedoria, e eles começam a testemunhar Jesus Cristo ressuscitado, aquele Cristo misericordioso, com a marca da morte no seu corpo, nas mãos, nos pés e no seu lado, mas com um corpo glorioso, um corpo ressuscitado. Cristo ressuscitou. Aleluia! E é esse Cristo vencedor que nos tira do medo, do sofrimento, das dúvidas, das incertezas e nos dá um novo rumo. Como ele venceu, também podemos vencer. Como ele venceu a morte, podemos vencer nossos sofrimentos e acreditar que o nosso Cristo vitorioso é aquele que venceu a morte e está ressuscitado. Aleluia! Deus abençoe você e sua família.